Hoje temos que ir rápido, temos que ir rapidíssimo, temos que ir ofegantes, porque nós temos... Um fondant. Isto é tipo, imagina, o petit gâteau, mas sem se dizer que é petit gâteau. Isto tem um mau aspecto. Não tem nada. Eu até vou mostrar ali mais próximo da câmera para verem como tem um mau aspecto. Está molinho. Tem um mau aspecto. Sabes o que é que isto me faz lembrar? Quando escalfas um ovo e a clara fica mal cozinhada, que eu não sou capaz. Fica tipo a nhanha, né? A nhanha da clara, olha, isto é tal, olha. Mas olha que vou tirar uma eu acho que te vai surpreender, sabes porquê? Eu acho que não. Diz lá. Porque isto é da marca Continente Seleção e é por acaso eu sou apreciador dos produtos deles. O Continente Seleção tem ali uma vibe de produto bom, sabes? Eles esmeram-se um bocadinho aqui, como o ticket também costuma ser um bocadinho mais alto, normalmente. Mas sabes o que é que eu As sinto? coisas são de uma qualidade um bocadinho melhorzinha, não sentes isso? É que os petit gâteaux de micro-ondas nunca são bons. Mas também nunca experimentei. Podemos só provar um bocadinho o molhinho sozinho, só para ver o que é isto. É que isto está a meter... Está frio. Eu meti mais do que o tempo. Mas vamos provar. E quando se abre isto, parece tipo uma Oreo condensada. Quando se abre é todo um rio de creme que escorre. Não é mau? Olha que é bem bom. Pois é. Digo-te uma cena. Muito melhor do que os eclairs e essas coisas todas que comemos há umas semanas atrás. O aspecto é um 0, mas o sabor Bem é um agradável. satisfaz mais. Eu disse-te que ia surpreender. O Continente Seleção não me costuma enganar. Só uma coisa que eu acho que eles enganam. Sabes o que é que é? Perguntas tu. O que é, Tiago? É os pastéis de nata. Eles dizem que aquilo é primo, é seleção. Bem, uma vez que comprámos os pastéis de nata, são horríveis. São secos, secos, secos. Mas este bolo é a coisa mais estranha de sempre, porque imagina, a cor é tão escura que parece que o bolo teve 3 horas no forno e está super queimado. Não sentes? Não sentes que a cor é tão escura que parece que teve 3 horas no forno? Mas é muito bom. Olha, eu gostei muito. Isto, o que é que me faz lembrar? Faz-me lembrar a bolacha Oreo. Imaginem uma bolacha Oreo fofinha, ou seja, estilo pão de ló, mas ao mesmo tempo com o sabor daquela bolacha preta Oreo. E depois o creme que está no interior da bolacha Oreo está líquido. Mas eu acho que também estava tão líquido porque não teve o tempo suficiente para engrossar mais um bocadinho. Não, mas na imagem, olha aqui, quando pesquiso, Era? eu pesquisei. Ok. Olha aqui. Pois, tem mau Olha aspecto aqui. aí também. E olha ele a escorrer. Até na imagem do continente tem mau aspecto. Pois, porque existe este, que o líquido é branco, que parece nhanha de clara, e depois também existe um líquido que é escuro, que é de chocolate. Não. Mas parece mais grossinho, Tiago, olha lá, aqui. Pois. Mas Eu o acho que é que, que achas que foi? Foi o tempo? acho que é o tempo, porque estava ainda um bocadinho frio, não estava muito, depois não se notou, Mas na embalagem não dizia 25 segundos. mas era com a potência não sei quantos watts. Ah, é que eu meti 35. Pois. Outra novidade que temos hoje, quem já nos acompanha no Instagram já sabe, ou se calhar não sabe, mas vamos dizer agora, é que esta é a nossa despedida deste cenário. Mudança, pá. Mudança é bom. É verdade. Quem nos acompanha no Instagram já viu que nós, por esta altura, iremos estar na Argentina, esperamos nós, se tudo correr bem. Se tudo correr bem, se Deus quiser. E a partir do próximo episódio, se Deus quiser, os episódios já vão ser gravados lá. Em Buenos Aires. E como é óbvio, com bolinhos argentinos e com cultura argentina. Eu estou entusiasmadíssima com essa parte. E pronto, estou entusiasmadíssima com essa parte. Ainda falta para nós irmos. Entretanto, vamos de férias do podcast. Apesar de não irmos literalmente de férias, porque os episódios vão continuar a sair. Sim, para todos os efeitos não estamos de férias. Mas pronto, vamos tirar umas semaninhas de férias, como toda a gente precisa de descanso, não é? Nós também precisamos. E, na verdade, as pessoas vão estar a ver isto no final das férias. Porque este vai ser o último episódio que vai sair aqui. Este é da primeira semana de setembro. É. Vamos esperar pelo próximo capítulo, que para nós ainda falta, para vocês já para a semana. Hoje vamos falar sobre atividade física, que é um tema que nós trabalhamos muito em consulta-terapia nutricional. Bem, que agressividade! É o último. É um tema que nós trabalhamos muito em consulta-terapia nutricional, mas por acaso estive a ver, e é um tema que nós não falamos há bastante tempo. E eu acho que é sempre importante, porque acho que é importante ter uma visão, ou desconstruir a visão que nós temos muitas vezes da atividade física, que não é a mais saudável. E é possível ter uma verdadeira boa relação com a atividade física, porque se pensarmos a atividade física...
Imagina, a capacidade que o nosso corpo tem que ter para nos permitir fazer atividade física já por si só é incrível. E tudo o que isso nos traz de bom, sensação de bem-estar, etc., é mesmo tipo quase uma droga natural que nós podemos utilizar para celebrar o nosso corpo e para nos sentirmos melhor no nosso corpo e connosco a nível de bem-estar, etc. Mas acho que muitas vezes a forma como ele é introduzido não é a mais saudável e depois muitas vezes acabamos por criar uma má relação com a atividade física, às vezes desde muito cedo, desde, sei lá, as aulas de educação física, e acho que é importante desconstruir algumas ideias e ter atitudes diferentes em relação à atividade física para poder ser realmente alguma coisa que nós implementamos na nossa vida e que nos traz benefícios a nível da saúde, mas não só, também alguma coisa que nós gostamos de fazer e temos verdadeiro entusiasmo por ir fazer e não aquele de estou em casa e a pensar vou ou não vou, vou ou não vou, que é um sentimento que leva tanta energia que mesmo que no final tu até te sintas bem com a atividade física, quase aquela decisão de anjinho e diabinho de um lado ao outro, a pensar, ok, não vou porque eu estou cansada, quase a arranjar desculpas para ti próprio, sabes? Não vou porque eu estou cansada, ai, mas ontem também não fui, não devia ir. Isto gasta tanta energia que mesmo que tu acabes por ir e no final te sintas bem, quase que nem compensa. Então, no fundo, o que nós queremos é falar um bocadinho sobre isso e trazer também algumas estratégias para que possam aplicar para tornar a relação com a atividade física mais tranquila, mais leve e, acima de tudo, mais prazerosa. Sim, repara, e para tornarmos a relação com a atividade física mais leve, mais prazerosa, tal como na alimentação, é preciso sair do espectro de estar em dieta. Ou seja, é preciso sair do espectro em que eu não aceito o meu corpo tal como ele é preciso sair, abandonar a ideia que o corpo é moldado ao meu belo prazer, não faz qualquer sentido, como também não faria qualquer sentido uma pessoa que, por exemplo, calça o 40, achar que com força e dedicação e fé ela vai conseguir calçar o 36, não vai, impossível, completamente impossível. Em relação ao corpo, não é muito diferente. Ou seja, é possível trabalhares o teu corpo e ele ter mudanças de aspecto em termos físicos? É, mas não é possível transformar o teu corpo naquilo que ele não é. A não ser com estratégias muito agressivas que não vão depois ser sustentáveis. não vão ser sustentáveis ao longo do tempo, ainda vai piorar a situação e estás a prejudicar completamente a tua saúde. Sim, eu acho que muitas vezes o problema é que, como te é dito constantemente que tu podes alterar o teu corpo com atividade física, quase como se, ok, agora que eu faço atividade física e vou ao ginásio todos os dias, eu quase que posso escolher qual é o corpo que eu quero ter. Eu quero ter estas pernas com esta barriga com aquele braço. E obviamente não é assim que funciona. O foco da atividade física passa muito a ser a questão do corpo e da queima de calorias e de compensar aquilo que comemos a mais, entre aspas, o que efetivamente a verdade é, o exercício tem a capacidade de alterar o nosso corpo, não de mudarmos completamente de estrutura, mas tem a capacidade de alterar o nosso corpo. Mas quando nós só focamos isso em relação à atividade física, muitas vezes acabamos por não conseguir ser consistentes, acaba por ser quase uma punição daquilo que estamos a comer, acabamos por nos desiludir e frustrar, porque muitas vezes a atividade física que fazemos depois não tem um efeito direto na forma como é o nosso corpo, porque obviamente não é tudo... Não, estou só a tirar uns apontamentos. Sabes o que é? Estava-me a lembrar do insight da semana que eu quero trazer. Mas não, estas teclas. Não. Eu estou só a tirar os apontamentos, continua. Eu estava bem a pensar. Faço, não faço, faço, não faço. É que eu não queria interromper, mas eu também não queria que a ideia se varresse, entendes? E não tenho telemóvel, não tenho nada, como é que eu faço? É que se eu confiar na mente, a verdade é que aquilo vai se perder, não é? Sim. Então, eu queria só ali teclado de surra, só que tu Ok. começaste a olhar. Sim, estava a dizer que no fundo acho que não é preciso negar que a atividade física tem efeitos a nível estético, porque tem, e está tudo bem com isso, mas também não focar apenas nesse ponto para fazer atividade física, ou seja, não ser o nosso único foco, porque existem tantas coisas boas que a atividade física nos traz, para que focar num único ponto que muitas vezes é o que faz com que nós acabemos por desistir porque não vemos resultados de forma tão imediata, ou porque deixámos de fazer dieta porque não era sustentável e, portanto, a atividade
atividade física também foi de arrasto e já parece que nada vale a pena. Então, quando falamos de atividade física, acho que é importante trabalhar alguns pontos que nós vamos falar a seguir para conseguirmos efetivamente ser uma coisa que é sustentável. E agora estou-me a repetir porque não sei o que era para dizer. Diz tu. E repara, isto também acontece porque temos muitas limitações internas em que a nossa mente está muito focada no que ainda falta. E como estamos muito focados naquilo que ainda falta, o que é que nós vemos quando procuramos o que ainda falta? Encontramos coisas que faltam. Então parece que falta tudo. Mas eu só faço caminhadas uma vez por semana e ainda falta tanta coisa. Eu não faço nada. Já estás a fazer há 4 semanas consecutivas, todas as semanas. Mas como estás com a mente muito focada no que ainda falta, no que ainda não atingiste, no que ainda não concretizaste, o copo, em vez de estar meio cheio, está completamente vazio, né? Está furado neste momento. Ou seja, esse enviesamento de percepção faz-te concluir que nada vale a pena. Porquê é que eu me hei de continuar a esforçar se ainda me falta tanto? Se eu já estou a fazer por 4 semanas e ainda não estou a ver resultados. E resultados significa muitas das vezes apenas uma perda de peso no curto prazo. Ou seja, a pessoa ainda não consegue vislumbrar mais do que atividade física associada ao peso, um foco muito grande naquilo que ainda falta, ao invés de focar naquilo que já está a conseguir em comparação com o anterior, né? com a fase anterior a essa, que era uma fase em que se calhar não fazia atividade física vez nenhuma. Ou seja, temos aqui alguns vieses de percepção e uma associação muito grande entre atividade física e perda de peso imediata, no curto prazo, que não nos permitem, muitas das vezes, sermos sustentáveis a longo prazo. Sim, sem dúvida. E eu acho que podemos começar mesmo por aí de... existem várias coisas positivas que a atividade física nos traz. Nós somos todos diferentes, por isso, dependendo de cada pessoa, vai trazer coisas diferentes. E perceber o que é que nós valorizamos na atividade física. Ou seja, que sensações, que coisas é que a atividade física me traz que, para mim, são o meu mote para continuar. Porque eu sou diferente de ti e tu és diferente do João e do Manel. E nós somos todos diferentes. Então é normal que há coisas que eu valorizo mais na atividade física do que tu ou do que outra pessoa qualquer. Então existem várias coisas que a atividade física nos traz e que nós completamente que ignoramos porque estamos só focados no número na balança. E, por exemplo, a sensação de bem-estar diria que é a principal, o dormir melhor para muitas pessoas, se deixarem de fazer atividade física ou se começarem a fazer, sentem muitas alterações positivas no sono, mesmo a nível de regulação de fome e saciedade, também há pessoas que sentem muita diferença. Então são tudo coisas que nós ganhamos com a atividade física, mas como estamos tão distraídos e só com o foco no número da balança, a ver se perdemos 200 gramas ou não e se isso faz ou não o nosso dia, deixamos para trás coisas que para nós, se calhar, também são significativas, mas que nós nem prestámos atenção que elas lá estavam. Então, eu considero que isso é um dos pontos principais a terem atenção, é perceber o que é que a atividade física nos traz que nós valorizamos, tal como fazemos com qualquer outra atividade, como fazemos com uma relação, o que é que aquela relação que eu tenho com aquela amiga me traz que eu valorizo, o que é que, sei lá, ir dar uma caminhada não é um bom exemplo porque é uma atividade física, mas o que é que, sei lá, olha, não me lembrei de mais nenhuma, mas pronto, deu para perceber, acho que não deu? Sim, deu. Isto hoje, como é o último, estamos assim meio malucos. Meio maluquinhos. Sim, e repara, ampliarmos o leque de possibilidades de atividades físicas, né? Estamos todos muito presos ainda e muito presas à atividade física única. Parece que só há musculação e ginásio e não há mais nada. Então, ampliarmos o leque, expormos à possibilidade de experimentar o ridículo, entre aspas, que significa fazer uma atividade física, por exemplo, que a maior parte das pessoas nunca fez. Eu próprio desconhecia que aquilo existia. Experimentar. Como é que eu sei se eu gosto se eu não me exponho, não é? Ou seja, expor-nos aqui a coisas novas também pode ser interessante para ressignificar aqui muito esta questão da atividade física associada ao ginásio e, por consequência, à perda de peso. Sim. Não quer dizer que a perda de peso não possa ser um objetivo, mas tirar aquele foco excessivo desse Não ser objetivo. só isso. Não ser só isso. Exatamente. É que perdemos, como tu disseste e bem, perdemos na imensidão dos outros resultados que obtemos com a atividade física. Quantas vezes, diz-me se isto não te acontece,
Quantas vezes as pessoas chegam-nos à consulta, pessoas que começaram a fazer atividade física e vêm de longos períodos em que não faziam absolutamente nada, que estavam sempre entre o 8 e o 80, ora iam ao ginásio todos os dias, ora abandonavam e nunca mais lá metiam os pés, e começam a fazer novas atividades físicas, começam a ser consistentes, e depois, como não veem logo uma alteração no número da balança, dizem, pá, eu estou frustrado, estou frustrada, porque nada mexe, nada muda. Eu esforço-me e não tenho resultados. Repara este condicionamento de generalizarmos resultados a meras alterações do número da balança. Não quer dizer que esse não possa ser um resultado. Mas a pessoa, de repente, reconhece que gera melhor o seu stress e a sua ansiedade. Porque a atividade física tem um papel importante neste tema. A higiene do sono é muito melhor. Ou seja, este hábito facilitou outros hábitos da higiene do sono. Adormece com mais facilidade, dorme com maior profundidade, alimenta-se muitas das vezes melhor. É aquela conversa de hábitos positivos atraem novos hábitos positivos. Ou seja, facilitam. Hábitos positivos são facilitadores de outros hábitos. E os negativos também são. Basta pensarmos, por exemplo, num hábito negativo de fumar, por exemplo, uma pessoa que é fumadora, quando bebe 2 ou 3 ou 4 copos, a probabilidade dela fumar mais cigarros naquela noite em comparação com outras noites é gigante. Porque lá está, estes hábitos negativos fomentam outros hábitos negativos. A mesma coisa é para hábitos positivos. Ou seja, a pessoa, quando está extremamente focada só neste indicador que é o peso, acaba por se desconectar de todos os outros resultados que está a ter, mas é como se não tivesse a ver, não é? Porque não tem consciência que isso está a acontecer. Mas depois de alguma reflexão, começa a perceber: ah, não, eu durmo melhor, eu não estou tão ansiosa, eu não estou tão cansada, tenho mais energia. Mas de repente já estava a dizer para ela mesma que não tinha resultados. E tocando agora no ponto que estavas a dizer há pouco da questão de experimentar atividades físicas diferentes, eu acho que isso é super importante e acho que é um dos pontos fundamentais, porque nós somos muito formatados socialmente para a questão do ginásio e parece que todos temos que andar no ginásio e só ir ao ginásio é que conta e nos vai trazer o corpo dos sonhos, lá está. É tudo muito focado na questão do corpo e na verdade é falso, porque falando unicamente na parte estética, é possível perder peso com variadas atividades físicas e não é só o ginásio que conta. Então é importante nós procurarmos uma atividade física que nos dê prazer. E se eu não tenho muito prazer na máquina do ginásio, epá, se calhar o ginásio não é para mim. Não quer dizer que eu não possa fazer um esforço e tentar ressignificar a relação com o ginásio, que muitas vezes também não é positiva, mas por que não também permitir-me experimentar uma coisa diferente? Nós temos todos gostos diferentes, portanto, e temos a sorte de temos a sorte, estou a dizer isto porque vivo numa cidade. Quem vive em cidade tem mais sorte do que quem vive numa aldeia de ter atividades físicas muito diferentes para experimentar. Quem vive em meios mais pequenos, a verdade é, eu acho que não existe assim tanta variedade. Mais limitado, é, mas depois também tens outros benefícios, não é? De sim, viver em meios pequenos. sim. Comida mais caseira, um pãozinho melhor, Sim, menos stress. natureza, tens mais Natureza. possibilidade de fazer atividade física na natureza, etc. Mas pronto, quem vive em cidade tem uma outra vantagem que é maior leque de atividades físicas para fazer. E no fundo tentar experimentar coisas diferentes, porque às vezes nós colocamos na cabeça que aquilo não é para mim, nunca experimentámos e se nós não gostamos todos do mesmo estilo de música, se não gostamos todos de ler a mesma coisa, se não gostamos todos das mesmas séries, porque é que devemos todos gostar da mesma atividade física? Logo aí, isso vai fazer com que nós estejamos a tentar nos encaixar numa caixinha que se calhar não é uma caixinha para nós. É um bocado como aqueles brinquedos dos bebés que eles têm tipo uma bolinha e têm que enfiar a bola. E nós estamos a tentar enfiar o quadrado na bola. É óbvio que não vai dar. A cena boa. Então, é isso. Por exemplo, nós há poucos meses fomos experimentar uma aula de boxe, que não me vou cansar de recomendar, já recomendei a imensas clientes de experimentarem, que no fundo é uma aula super dinâmica, etc. Não é uma aula de boxe tradicional, junta várias luzes, músicas, etc. É diferente. Exercícios de musculação E de boxe, mas boxe, diferente, imagina. Muay Thai, kickboxing, muito fixe.
E nós chegámos à conclusão, os dois, que aquela aula era. Nós estávamos a fazer uma vez por semana e que aquela aula era a atividade física que estávamos mais entusiasmados para fazer, que nos levantávamos de manhã e estávamos genuinamente entusiasmados para ir, ao contrário do resto da atividade física que fazíamos ao longo da semana. E logo aí, isso é um indício. Não quer dizer que nós tínhamos que mudar tudo de uma vez e de repente vamos desinscrever todas as outras atividades físicas e vou só para aquela, mas é um indício que se calhar o nosso caminho é um bocadinho mais por ali. E na próxima permitir-nos experimentar se calhar coisas parecidas com aquela ou aumentar a frequência naquela atividade física. Porque se eu estou entusiasmada para ir a uma coisa de manhã e para outra não, a longo prazo vai ser muito mais fácil de manter a consistência naquele que eu tenho o entusiasmo do que naquele que eu não tenho, não é? Então permitir-me experimentar coisas diferentes eu acho que é muito importante. E para quem sente que não gosta de nada, eu acho que uma ajuda também pode ser pensar. Por acaso isto não se aplica nada a mim, mas eu acho que já cheguei à conclusão que com clientes isto funciona muito bem, que é, eu acho que pode ser uma ajuda a pensar que atividades físicas é que tu fazias em criança e tiravas prazer de. Porque em criança nós não temos esta questão do corpo, das calorias, de compensar a comida, não compensar. Nós só fazemos atividade física por pura diversão, nós não temos mais nenhum objetivo com isso. Então acho que pode ser útil de olhar para aquilo que fazíamos em criança. Por exemplo, eu fazia natação e hoje não faço, mas tenho a certeza que é uma coisa que eu ia adorar. Fazer alguma coisa na água. É uma coisa que eu tenho que experimentar. Já falámos disso. Já falámos disso, sim. É uma coisa que eu tenho que experimentar, porque eu em criança adorava e eu adoro água, por isso tenho a certeza que ia gostar muito. Há pessoas que, por exemplo, fizeram dança quando eram crianças, então por que não experimentar agora? Sei lá, existem N opções, não temos que nos limitar a uma e colocarmos mesmo no desconforto de experimentar uma vez e depois tomar uma decisão, mas não dizer não logo à partida com a crença de aquilo não é para mim ou eu não vou gostar. Nós não sabemos, nós estamos no processo de nos autoconhecer. Mesmo que eu já tenha experimentado há 5 anos atrás, se calhar eu era uma pessoa diferente, se calhar agora eu tenho gostos diferentes porque eu também mudei e, portanto, se calhar posso dar uma nova oportunidade de experimentar. É um bocado como a comida, imaginem. Não é por eu não gostar de couve Bruxelas com 15 anos que agora aos 30 não posso vir a gostar. Então, nós não somos estanques e às vezes acho que agimos como se fôssemos. Sem dúvida. E como eu já tinha dito, acho que até tínhamos falado disso recentemente, o conhecimento do nosso eu vem através da experiência. Ou seja, para eu me conhecer cada vez melhor, eu tenho que me colocar em posições em que eu me vou experienciar a mim mesmo, entendes? Em que eu me vou colocar num ponto de experiência que talvez vá fazer alguma ressonância comigo. Mas eu só sei quando eu me colocar nesse desconforto da experiência, da novidade, de fazer algo que eu acho que nada tem a ver comigo. Porque lá está, é só achar. Se eu nunca fiz boxe na vida, como é que eu posso... Porque, para, nós aprendemos com a experiência. O verdadeiro saber é através da experiência. A teoria pode ser interessante, mas o que te faz saber sobre alguma coisa é o experienciar. Quem não experiencia não sabe. Vou dar um exemplo prático. Eu nunca na vida saberei, posso ler o que eu quiser, posso acompanhar pessoas que estão nessa situação, mas eu nunca na vida saberei o que é estar grávida. Porque eu sou homem, nunca vou engravidar, nunca vou ter essa experiência. Até ver? Até ver, deixa ver o que é que acontece. com as tecnologias. Mas percebes o que é que eu estou a dizer? Eu posso dizer até, eu compreendo, deve ser muito difícil dar... Mentira, não compreendo, não faço ideia. Só experienciando é que se sabe. Podes tentar ver empatia, mas empatia Posso é desenvolver empatia, mas eu não posso dizer, experiência. eu sei o que é ser mãe. Não sei, nunca vou saber, completamente impossível biologicamente. Ou seja, isto para dizer o quê? O tema não é esse. O tema é, nós conhecemos-nos através da experiência. Se eu não experiencio uma atividade física como o boxe, como, sei lá, como Pilates, os dança. pilates, dança, coisas que eu acho, na teoria, que nada tem a ver comigo, a verdade é, são só teorias. Eu nunca saberei, com algum grau de certeza, se aquilo faz ressonância comigo. Porque o conhecimento do meu eu vem através da experiência. Se eu saltar essa etapa de experienciar,
eu nunca vou saber se aquilo tem a ver comigo ou se não tem a ver. Pelo menos numa determinada fase da vida. Eu acho que pode ser um plano giro, não ter que ir sempre com alguém, mas, por exemplo, a primeira vez que vamos experimentar uma atividade física diferente, levar uma amiga e vão as duas experimentar, ou ir com o marido, ou o que seja, levar uma companhia, no fundo, e irem as duas experimentar. Eu acho que é um plano giro. Imagina, uma coisa que eu e o Tiago fazemos imenso e que também ia mencionar a seguir, é atrelar a atividade física a um outro hábito que vocês já tiram prazer de. E, por exemplo, no caso, nós tendemos a fazer muito uma coisa que é, nós gostamos de tomar um pequeno almoço fora. Acho que quem não, não é? E uma coisa que fazemos muitas vezes é, não tomamos o pequeno almoço fora todos os dias, mas uma coisa que costumamos fazer muitas vezes é, vamos fazer atividade física e depois vamos tomar o pequeno almoço fora juntos. E acho que aqui, nem sei se o pequeno almoço fora é o melhor exemplo, porque não tem a ver com ganhar a comida ou ter como recompensa a comida, nós temos a comida garantida, obviamente, tem a ver com a experiência de ir tomar o pequeno almoço fora, porque nós iríamos comer de qualquer maneira em casa. Torna o hábito mais atrativo, É, às porque vezes- estás numa esplanada, estás a comer ali uma boa sandes mista como nós gostamos e um galãozinho. galãozinho. Ou seja, isso torna a experiência mais atrativa. Não se trata de merecer ou não merecer. Sim, eu só dei essa nota sim, só para sim, não sim, para eu ficar percebi, claro. eu percebi. Mas, Mas- quem já tiver acompanhado Sim. alguns episódios sabe que não tem a é ver esse, com isso, não é essa a narrativa, não é Sim. esse o ponto. O ponto é exatamente esse, é tornarmos o nosso hábito ainda mais atrativo, ainda mais prazeroso. Então o cérebro associa logo dois prazeres. Repara, o estímulo de uma aula de boxe que nós estamos entusiasmados, que nós gostamos, que lá está, não é o fazer o boxe, não é o Muay Thai, não é o kickboxing, não é a musculação entre esses períodos dessas artes marciais. É a maneira como é feito. Ou seja, é uma maneira que é estimulante, que é prazerosa, que Sim, é porque aquilo não é uma aula normal, é uma aula diferente e é mais... para já é em grupo, e isso dá logo uma dinâmica em de grupo os professores interessante. são bons, permite ir ao teu ritmo, que também é uma coisa que eu acho que é importante Sim. quando estamos a escolher alguma atividade física. Vamos experimentar. Claro que não conhecemos o coach ou o treinador. Ter atenção se é uma pessoa que está a puxar por nós para nos levar ao nosso melhor, mas também permite que nós descansemos, ou se é uma pessoa que está tipo, mas tu consegues mais. Tipo, odeio isso. Isso para mim não dá. reparar, são todos assim, Lá sim, mas imagina, muito- já tive outras atividades físicas que muito respeitadores. estão a puxar por ti, mas nunca te deixam parar, e isso também não é bom, porque a verdade é, nós só também conseguimos tirar prazer da atividade física quando também temos o outro lado da moeda, que é o parar, o descansar, o conhecer os nossos limites. Se, por exemplo, a primeira vez que fomos a essa aula, eles disseram-nos logo que a aula era intensa, depois tipo, até achei que não era assim tanto, mas eles disseram-nos que a aula era muito intensa, e para gerirmos o nosso ritmo e não queremos dar logo tudo de nós para conseguirmos aguentar a aula. E, no fundo, é um bocadinho ter essa mentalidade de, se eu estou a começar, óbvio que eu não vou ser o melhor, não vou ser pró, então respeitar também o meu ritmo e procurar locais onde também sinto que esse ritmo é respeitado. E isto vai ter outro ponto que também é super importante, que é o descansar entre, não necessariamente no próprio treino, mas ter dias de descanso. Não é para a atividade física ser uma coisa positiva, que agora também temos que ir todos os dias e sentimos que estamos cansados, não podemos parar e descansar, não é? Então também é muito importante o saber parar e saber descansar e aceitar que o nosso corpo tem limites e às vezes vai precisar mais de descanso do que outros. Então, lá está, tal como a alimentação, nós temos necessidades diferentes todos os dias e há dias em que nós precisamos de comer mais e há dias onde precisamos de comer menos. Com a atividade física eu também considero que é assim. Há semanas onde nós vamos treinar mais e há semanas onde vamos treinar menos. Para mim não faz sentido meter na cabeça de vou treinar 4 vezes por semana e isto é super inflexível e rígido. Pá, não. Imagina, eu até posso ser mais ou menos como perspectiva determinadas vezes por semana, mas é flexível. Vai haver semanas onde eu se calhar vou estar mais cansada e se calhar não vou conseguir ir nenhuma vez, ou vou conseguir ir uma vez, e vai haver semanas onde eu estou mais disponível, estou com mais energia, até sinto que me apetece mais, e se calhar vou 5 vezes, 6 vezes. Enfim, não interessa o número de vezes, aqui é só um exemplo, mas olhar também para a atividade física como uma coisa flexível e tal como a alimentação, as nossas necessidades vão variando de semana para semana ou de dia para dia, e há dias em que nós até podemos ir, mas até fazemos algo muito mais leve porque estamos cansados, ou dias onde até sentimos que podemos dar mais de nós e ainda superamos as nossas próprias expectativas. Acho que isso também é importante. Sim, sem dúvida. Se não tivermos em mentalidade de dieta, né, olhar aqui para a atividade física somente associada ao corpo e ao peso e conseguirmos olhar para a atividade física de uma forma mais abrangente, mais holística, nós conseguimos também ouvir o nosso corpo, conectarmos com as sensações e perceber quando é que ele
precisa de descansar e quando é que ele precisa de exercício físico, não é? Porque nós, se formos a pensar, o que nos beneficia é ter as duas polaridades da moeda. Por exemplo, ninguém que esteja sempre a fazer atividade física sem a outra polaridade, que é o descanso, o estar a existir sem fazer absolutamente nada, está-me a faltar a palavra disso, é Ócio. o ócio, exatamente. O que é que adianta uma pessoa que só faz atividade física, vive só nesta polaridade do fazer, 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 e não navega na polaridade do ócio, do descanso, do não estar a fazer nenhum. Ou seja, o equilíbrio da vida também é encontrarmos aqui no meio destas duas polaridades. É saber estar no fazer, executar, no treinar, no termos alguma disciplina nesse processo, mas também sabermos, não, agora é a altura de descansar. Não, hoje não vou. Não é autossabotagem, é eu hoje não vou, preciso descansar. Porque autossabotagem também pode ser não descansar. Eu também me posso estar a autossabotar. Estou tão focado ali no peso, no número da balança, que nem me permito um dia de folga. E será que esse dia de folga do treino não era o que me iria, para já, fazer aumentar a performance para o treino seguinte? E depois, estar bem, estar descansado, descansar todo o meu organismo e ter o objetivo final, que acho eu, que deveria ser uma melhor saúde. Sim. Sim, e dizer também, deixar uma nota final para terminarmos, que eu acho que quando percebemos que não temos uma boa relação com a comida, e se estão neste podcast, acredito que já consigam ter uma percepção se têm uma má ou boa relação com a comida, e quando percebemos, acho que é importante olhar para a atividade física quase como um segundo plano. Acho que é importante procurar ajuda, resolver questões com a atividade física e depois procurar junto do profissional que nos está a acompanhar se é uma fase adequada para iniciar atividade física, de que forma, que tipo de atividade física, porque muitas vezes a atividade física, devido à sociedade onde vivemos e ao facto da cultura da dieta se apropriar tanto do fechar a boca e mexer mais, muitas vezes acaba por potenciar algum comportamento alimentar mais perturbado e não ser só benefícios e saúde, como muitas vezes é propagado. Então acho que é importante ter esse tipo de acompanhamento, e a atividade física é ótima, claro, mas a nossa saúde mental tem que estar bem para também podermos tirar o maior partido dela. Então acho que é importante, quando vemos que não temos uma boa relação com a comida e ainda não estamos a ter ajuda nesse sentido, procurar primeiro essa ajuda e depois sim introduzir a atividade física quando já temos também ferramentas e estratégias para lidar com a atividade física de uma maneira mais leve e não de quase estar a queimar aquilo que comemos, etc. Sem dúvida que sim. E é um bocado por aqui, não é? Vamos passar para o insight da semana. Este insight da semana, não vou dizer que foi planeado no momento, quando é que ele foi planeado, estou só a tirar umas notas. A meio do episódio, é que caiu-me, entendes? E eu pensei, não, pá, se me caiu é que isto é uma mensagem de Deus, então eu preciso já de apontar antes que eu me esqueça. Então, o insight que eu tirei, que eu queria que fosse relacionado com isto, o insight é: aprende a amar-te por dentro e permite que isso se manifeste por fora. Esse é o insight e posso explicar o que é que isso significa, o que é que eu quero dizer com isso. Ou seja, se nós nos focarmos em largar esta mentalidade mais inflexível, mais rígida, que é muito proveniente da cultura da dieta, e nos focarmos num maior autocuidado, num reconhecer as minhas necessidades internas, hora de atividade física, hora de descanso, hora de comer, hora de não comer. Porque às vezes a melhor decisão é não comer, mas outras vezes a melhor decisão também é comer. E eu não estou a comer por um sistema de crenças disfuncionais. Ou seja, ganhar esta autoconsciência do que é que eu devo fazer a cada instante acaba por ser uma consequência natural de eu aprender a amar-me. Ou seja, eu trabalho internamente, desenvolvo uma estima mais saudável por mim próprio e uma consequência natural disso é deixar que isso transpareça para fora. Ou seja, é a mesma coisa que dizer que o resto é consequência, não é? Eu foco-me em mim, desenvolvo-me,
trabalho, lapido o que houver para lapidar, seja na relação com a comida, corpo, atividade física, no meu desenvolvimento pessoal como um todo, e a consequência desse processo, desse trabalho que eu faço em mim, são os resultados, em que um deles pode, sem dúvida, ser o peso, mas há uma infinitude de outros resultados que já foram mencionados aqui neste episódio, que podemos e vamos obter se fizermos o trabalho interno que é preciso ser feito. Achas que valeu a pena o vou só tirar mais nota? Estou a tirar apontamentos. Estou a tirar apontamentos. Valeu Então, a bom. pena, sim. E era isso que tínhamos por hoje. Espero que desse lado este episódio tenha sido útil. Vemo-nos na próxima segunda-feira com um cenário novo, não é, Tiago? Sem dúvida, estou só aqui a acabar de tirar mais notas. E não se esqueçam de subscrever o nosso episódio o nosso podcast no YouTube ou na plataforma de podcast que estejam a ver ou a ouvir. E vemo-nos na próxima, então, segunda-feira, às 8.